Iluminismo foi um movimento intelectual que defendeu a razão, a ciência e o progresso. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Kant questionaram o poder absoluto da Igreja e dos reis. Seu lema era claro: ouse saber, sapere aude. No século XVIII, a Europa foi iluminada, não apenas por velas ou candelabros, mas pela razão humana. O iluminismo transformou a forma como pensamos sobre ciência, política e liberdade. Mas como o cinema, séculos depois, trouxe essa revolução de ideias para a tela? O cinema como arte moderna tornou-se um herdeiro do iluminismo. Ele também busca iluminar, não com velas, mas com projeções de luz e ideias através das histórias. O cinema questiona a autoridade, a ignorância e a injustiça, temas centrais do pensamento iluminista. Bury London, Stanley Kubrick, 1975. Em Bury London, Kubrick recria o século das luzes com precisão e ironia. O brilho visual constata como a corrupção moral da nobreza, uma crítica razão usada ao serviço do poder. Amadeus, Milos Forman, 1984. Amadeus mostra o gênio humano em conflito com a inveja e a mediocridade. A genialidade de Mozart representa o ideal iluminista de liberdade criativa. Les Misérables, diversas adaptações. Embora ambientado no século XIX, Os Miseráveis carrega o legado do iluminismo, a luta pela justiça e pela igualdade e pela emancipação humana. A Revolução Francesa, 1989. Nenhum outro momento histórico traduz tão bem as ideias iluministas em ação quanto a Revolução Francesa. O cinema faz dessa história em um epopela visual. O Amante da Rainha, 2012. Jovem rainha, casada com rei insano, começa a ter um caso extraconjugal com o médico da corte. Unidos, eles veem que compartilham as mesmas ideias a respeito do futuro de seu país e iniciam uma revolução. Catarina a Grande. Catarina the Great é uma minissérie da HBO. Tem uma forte ligação temática e histórica com o iluminismo. A própria Catarina a Grande é historicamente conhecida como uma desponta esclarecida. Pacto de Lobos, 2001. Uma misteriosa criatura traz pânico e terror em uma província rural. O rei decide então enviar um renomado biólogo, Gregory. Ele terá de lutar contra a besta e superar a intolerância local. Spinoza, de 1994. O filme de Spinoza sobre a vida e as ideias do filósofo racionalista Baruch Spinoza, que desafiou as crenças religiosas de seu tempo. O filme, dirigido por Christopher Spencer, aborda a trajetória do filósofo e sua excomunhão e a importância sobre a separação entre a religião e a filosofia. A produção de 51 minutos busca capturar a essência de suas ideias, como a crença na razão e na autonomia no pensamento e na ordem natural do universo, além do seu embate com as instituições religiosas. Embora alguns desses filmes não mostram totalmente a filosofia iluminista, eles carregam muitos elementos iluministas, como a mesma época que se passa no século XVII e no século XVIII, as vestimentas, a arquitetura e certos costumes da época. Vários filmes que abordam o iluminismo, seja retratando eventos da época, como a Revolução Francesa, ou focando em personagens e ideias iluministas. Exemplos incluem o documentário Era uma Vez o Homem, 20, O Século das Luzes, e filmes que exploram consequências da Revolução, como Dalton, O Processo da Revolução e A Revolução em Paris. Outros filmes que se passam no mesmo período, como Catarina a Grande e A Queda da Bastilha. O iluminismo é retratado em jogos de várias formas, principalmente através de jogos educativos que usam o tema para ensinar sobre a história e a filosofia, mas também aparece em jogos de estratégia que simulam o período, ou até discussões sobre o impacto filosófico dos jogos modernos, como no caso Assassin's Creed, abordagem do iluminismo. A relação de Assassin's Creed com o iluminismo se manifesta principalmente através de sua representação da Revolução Francesa, que templários usam as ideias iluministas para manipular a revolta e alcançar os seus próprios objetivos de controle. Os jogos também exploram a tensão filosófica entre a Ordem dos Assassinos, que preza pelo livre-arbítrio, e os templários,
que buscam pelo poder absoluto. As ideias que ressoam as discussões do iluminismo com a liberdade e soberania. A relação de Assassin's Creed com o iluminismo se manifesta principalmente através de sua representação da Revolução Francesa, que templários usam as ideias iluministas para manipular a revolta e alcançar os seus próprios objetivos de controle. Os jogos também exploram a tensão filosófica entre a Ordem dos Assassinos, que preza pelo livre-arbítrio, e os templários, que buscam pelo poder absoluto. Outras relações com o iluminismo. O lema dos assassinos. O lema: nada é verdade, tudo lhe é permitido. É frequentemente associado ao iluminismo e ao relativismo moral. Mas no contexto de Assassin's Creed, ele serve para enfatizar a ideia de que a moralidade não é absoluta e que os indivíduos devem ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Mesmo no cinema contemporâneo, os ecos do iluminismo permanecem. Quando o V de Vingança defende a liberdade contra o autoritarismo, ou Matrix questiona a realidade imposta, estamos revivendo o espírito iluminista, que é a busca pela verdade, pela autonomia e pela razão crítica. Do século XVIII à era digital, o iluminismo continua a nos guiar e lembrando que pensar é um ato de coragem. E assim como os filósofos de ontem, os cineastas de hoje continuam a iluminar o mundo, uma imagem por vez. Algumas frases do iluminismo. Voltaire é: o preconceito é o filho da ignorância. Jean-Jacques Rousseau: o homem nasceu livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. John Locke: todo indivíduo nasce com direitos naturais, inibálveis, a vida, a liberdade e a propriedade. Trabalho de vídeo composto por Gabriel Antônio de Oliveira, Hélio Albuquerque Pimenta de Oliveira e Ana Paula Pereira.